Ok, vamos lá. Seguindo ainda no grupo de questões do Banco BNDES, né? Do BNDES para você aí, Fundação Sesgran Rio, prova de 2008, cargo de administrador. A questão de número 9 é uma questão interessante. Eu estava dando uma olhada aqui, eu acho que você percebeu. Emprego do hífen. Pois é, né? Quando você vai lá para o CESP, FCC e tal, não é um assunto muito comum. Mas vez por outra, Sesgran Rio, a FunRio, outras bancas também vão intercalando esses assuntos diferenciados. A Conisul também. Mas como estamos falando de Sesgran Rio, e o emprego do hífen, sobretudo, aí ele diz, ó, assinale a opção em que a palavra é grafada com hífen, do mesmo modo que bem feito. Pessoal, do mesmo modo que, é claro, você sabe que a grafia do hífen aí, ela sofreu alterações, sobretudo devido ao novo acordo ortográfico da língua portuguesa, o acordo de 90, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2009. Nessas mudanças, entre as principais mudanças do acordo ortográfico, está o emprego do hífen em palavras formadas com prefixos. Muito legal. Claro que, além dessas palavras por prefixos, você tem também aquelas palavras ligadas por preposição. Estilo, né? Pé de moleque, pão de ló, mão de obra e coisa desse tipo. Vamos ver, nesse contexto agora, algumas dicas para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo agora, algumas dicas quanto ao emprego de hífen, para você ficar ligado, para você não perder tempo com certas coisas. Vamos lá. Pessoal, uma coisa muito comum que tem aparecido aí, nas últimas provas, em alguns concursos, é exatamente o uso do hífen em palavras ligadas por preposição. Sintagmas quase que preposicionados, né? Aquelas palavras compostas em que você tem preposição no meio. Uma dica simples, a palavra mão de obra, a palavra pé de moleque, dia a dia. Vamos se ligar nisso aí, olha só. Aí vai a primeira dica para vocês. Sempre que eu tiver uma palavra composta, olha só, quando eu tiver uma palavra composta ligada por preposição, estilo pão de ló, pé de moleque, beija-flor não tem preposição no meio, mas você tem aí bicho da seda, qualquer coisa assim. Quando você tiver palavras compostas ligadas por preposição, o hífen só será mantido nessas palavras, elas só serão hifenizadas nessas palavras compostas, se indicar mato ou bicho. Achou estranho? Achou estranho isso aí? Pois é. Olha só, presta atenção. No acordo ortográfico, você tem lá uma tal de base 14ª, base 5ª, base, um bocado de base lá. Base 15, base 14, base um bocado. Veja. Nessas bases, eles falam assim, diante de espécies botânicas ou zoológicas, né? Sintagmas ou encadeamentos linguísticos que caracterizem espécies botânicas ou zoológicas, só para ficar bonito, para ficar chique. Espécies botânicas, mato, planta, tranquilo. Zoológicas, de zoológicas, você sabe, bicho, animal. Então, nessas palavras compostas que indicam mato ou bicho, você já sabe, o hífen permanece. Por exemplo, bicho da seda. A expressão bicho da seda é bicho. Então, claro, essa palavra continua sendo grafada com hífen. Continua sendo. Bicho da seda, sem problema. Melão de São Caetano. Quando eu coloco melão de São Caetano, essa palavra inteira hifenizada. Melão, traço, de, traço, São, traço, Caetano. Percebeu? Nenhum problema. É espécie vegetal. Nenhum problema. Agora a palavra mão de obra, você deve ter visto aí, a gente vê escrito o tempo todo nas placas, em tudo que é canto, livros e tudo mais. A expressão mão de obra, a palavra mão de obra, não é mais usada com hífen. Mas por que não tem mais hífen? Que história é essa? Você tem palavras ligadas por preposição. E a palavra mão de obra não representa nem mato, nem bicho. É fácil. Mão de obra não é nem mato, nem bicho. Se não for mato, nem bicho, aí você já sabe, pode tirar o hífen desse negócio, tá certo? Tira esse hífen aí, não tem nada disso. A expressão dia a dia, antigamente você observava, né? A palavra dia a dia era usada com hífen ou sem hífen. Dia a dia com hífen era cotidiano, substantivo, lembra desse negócio? Pois é, o meu dia a dia é muito corrido, olha, eu tenho um dia a dia muito puxado. Cotidiano, rotina, não há mais hífen nessa expressão. Porque dia a dia, preposição no meio, não indica nem mato e nem bicho. Se não é mato nem bicho, espécies botânicas ou zoológicas,
Pode esquecer o hífen, não há mais. Então, a mesma forma dia a dia para todos os contextos. Ou seja, tanto para rotina quanto para dia após dia, um dia depois do outro. Independentemente desses contextos aí, você já sabe, não há mais hífen. A palavra à toa é outro exemplo comum. A expressão à toa, com acento grave indicativo de crase, antes era com hífen, o outro sem hífen. Não há mais distinção. A expressão à toa tem a preposição a, claro, aí, toa, não se escreve mais com hífen, certo? Porque de qualquer forma é um sintagma ligado por preposição aí, não tem problema, certo? É fácil, né? Mais uma dica para você em relação ao hífen. Tá, e nas outras palavras formadas por prefixos? Gente, hífen diante de prefixo. É claro que há palavras que são pseudo-prefixos, há palavras que são prefixos de verdade. É importante não se esquecer de mais uma dica, olha só. Sempre que eu tiver palavras formadas por prefixos, quando a palavra seguinte começar por H, pelo acordo ortográfico, a palavra seguinte começa com H, claro, sempre haverá hífen. Claro, a gente sabe que existem casos em que isso aí ocorre a contração simples, né? Ré mais haver, reaver. Ré mais habilitar, reabilitar. É claro, diante dos prefixos des e ré, cuidado com eles, des, in e ré. Des e ré. Diante desses caras, valem as formas tradicionais, as formas simples. Des mais honra, desonra, não há hífen. Mesmo a palavra seguinte, começando por H. É fácil. In mais hábil, inábil. Não há hífen. Mesmo a palavra hábil, começando por H. Se eu disser, por exemplo, ré mais habilitar, reabilitar, claro, também não há hífen aí tranquilamente. Cuidado com os prefixos des e ré. Tá certo? Beleza? Aí veja, diante de H, você já viu praticamente todo. Cuidado com a palavra sub-humanos, né? O sub-humano hoje você tinha, antigamente escrevia sem um H, tudo junto, coladinho. É assim mesmo, tudo junto. Sub-humanos. Agora pode ser sub-humanos também. Dupla grafia para sub-humanos, hein? Cuidado aí. E claro, mas como é que eu sei que eu posso utilizar nas palavras de uma forma geral? No consenso, de uma forma geral. Palavras com e sem hífen. Como é que eu posso sacar esse negócio? Vou dar mais uma dica para você, olha que legal. O acordo ortográfico ele chegou para essas palavras com prefixos aí, para tentar juntar tudo. Pronto, pensa logo assim. O objetivo é juntar tudo. E quando é que eu uso o hífen? Quando é que eu não vou juntar nada? Quando você tiver vogais iguais ou consoantes iguais. Vogais iguais, hífen. Consoantes iguais, hífen. Então veja, vogais iguais e consoantes iguais, hífen. Por exemplo, olha só. Imagine que eu tenha assim, inter-relação. Inter é um prefixo, não é palavra, é um prefixo que termina com R, inter. Relação é uma palavra que começa com R, são consoantes iguais, tá vendo aí? Então, hífen diante de prefixos, consoantes iguais, hífen, nenhum problema, mesma consoante. Micro-ondas, mas por que micro-ondas tem hífen? Micro, prefixo, micro. Ondas, começa com O também, a palavra seguinte, OO, vogais iguais. Então, vogais iguais, hífen. Consoantes iguais, hífen. O resto, junta. Vogais diferentes, junta a palavra. Consoantes diferentes, junta a palavra. Vogal consoante, junta a palavra. O objetivo é sempre esse. Não é fácil? Beleza, fácil demais. Então, se ligue nessa dica. Vogais iguais, hífen. Consoantes iguais, hífen também. O resto, junta. É sempre juntar. Autodidata. Vamos ver se você entendeu a regra aí. Vamos lá. Autodidata. Pessoal, auto é o prefixo. Didata começa com a letra D. Autodidata. Olha aí. Então, se você tem autodidata, O, D, o que eu faço? Vogal consoante. Junta. A expressão autodidata não tem hífen. Palavras juntas. Infraestrutura. Você agora. Bora. Infraestrutura com hífen ou sem hífen? O que você acha? Vamos lá? E aí? Infraestrutura, com ou sem hífen? Quem é o prefixo? Vai. Quem é o prefixo? Você, bora. Hã? Infra, certo. Quem é a palavra? A palavra estrutura. E aí? Vogais iguais? Bora. Vogais iguais? Não. Infraestrutura, vogais diferentes. O que é que eu faço? Junta. Tudo juntinho, não tem hífen não. Infraestrutura, tudo junto, colado. Não se esqueça disso. Certo? Então, infraestrutura, tudo juntinho, maravilha. Vamos ver as palavras então aí? Acompanhe.
Olha só. Eles assinalem a opção em que a palavra é grafada com hífen do mesmo modo que bem feito. Olha só, aqui eu tenho, né, bem feito, você tem como palavra normal, né, como uma palavra tranquilinha aí, dentro desse contexto de prefixos, né, o bem é utilizado de forma prefixal aqui, vamos lá. Bem feito, palavra composta, interregional. E aí, pessoal, o que acontece? Vogais iguais? Não. Consoantes iguais? Exatamente. A mesma consoante. Então você tem consoantes iguais, usa-se o hífen tranquilamente. Então a letra A está com o emprego correto de hífen aí, porque eu tenho prefixo de mesma consoante aqui da palavra seguinte. Socioeconômico. Sócio aqui não é prefixo, né? Embora você saiba o seguinte, ó, sócio é um radical, mas ele pode ser utilizado em várias palavras hoje em dia, sem esse hífen aqui, deve, né? Hoje em dia, sócio, super comum, utilizado sem hífen, tá, gente? Sem o acento, sem o hífen e coladinho na palavra seguinte, viu? É muito recomendado isso aí. Você pode pegar o acordo ortográfico, alguns exemplos de palavras grafadas com sócio, sociopata, sociocomunicação, sociolinguístico, sociocomunicativo. Hoje em dia é praxe no uso da palavra sócio, você utilizar, você realmente assim prescindir do hífen, né? Você dispensar o uso do hífen aqui, tudo coladinho. Então essa palavra socioeconômico aqui não atende à mesma norma, né? Até porque a expressão sócio hoje se usa colado com a palavra seguinte, tá? Então você tem sociopata, socioeconômico, tudo juntinho, colado, sem hífen e sem acento. Vamos lá. Semicírculo. Quem é o prefixo? Vamos lá. Quem é o prefixo? Semi. Quem é a palavra seguinte? Círculo. Ó, IC. Vogal consoante. Não se esqueça, vogais iguais e consoantes iguais, hífen. Vogais iguais e consoantes iguais, hífen. Na expressão semicírculo, você tem aqui, claro, semi, prefixo, círculo, letra C. Ó. Então você tem nesse contexto aqui, claro, um ponto-chave. Tudo juntinho, sem hífen algum, hein? Vogal consoante. Pan-continental. O que diz o novo acordo ortográfico diante desse contexto aqui? Gente, pan-continental, olha só. Diante dos prefixos pan e circum, circum pode ser com M ou com N, tanto faz. Mas diante de pão e circo, a gente só lembrar assim, Júlio César, lembra aquele negócio de Roma? Pão e circo, pronto. Diante de pão e circo, pan e circum, você sempre usará hífen se a palavra seguinte começar por vogal, A, I, ou então pelas consoantes M, N, mané, M, N. Pão e circo, né? Vogal, mané, vogal, mané, vogal, mané. Pronto. Então, pão e circo, vogal, mané. Pronto. Então, se eu digo circunnavegação, circum, N, navegação, consoantes iguais, N, hífen, normalmente. Circunvolução, já sabe, não há hífen. Circunvolução, com V. Então, você já sabe, consoantes iguais, tudo diferente, maravilha, não tem nada a ver. Então, tudo aí coladinho. Pan-americano, então pan-germanismo. Na expressão pan-germanismo, pan, prefixo. Germanismo, letra G. Então você já sabe que é somente vogal M, N. Então nesse contexto aí, cola, tudo juntinho. Vamos ver a próxima palavra, acompanha aí. Olha só. Pan-continental. Gente, pan e circum só terão hífen mesmo, só serão usados com hífen, se a palavra seguinte começar com vogal, pan-americano. Não é isso, por exemplo, tá? Então você tem pan-continental, letra C, nada a ver. Consoantes diferentes, esse aqui também está escrito errado. Então, uma palavra escrita errado, sem hífen, tudo juntinho, colado. Outra palavra escrita errada, sem hífen, tudo coladinho, sem hífen. Autocontrole, olha só, pessoal. Auto é o prefixo. Quem é a palavra seguinte? Controle, começa com a letra C. Tá vendo aqui? Autocontrole. Então você já tem aqui nesse contexto, mais uma vez, a palavrinha juntinha. Assim fica para autodidata, autocontrole, autoescola. Ele foi para autoescola, autoescola, tudo colado, viu? Coladinho. Autoescola, auto termina com a vogal O, escola começa com a vogal E. Vogais diferentes. Se são vogais diferentes, junta. Da mesma forma, autoatendimento nos bancos. Ó, o pessoal está com aquela pirangagem lá de trocar as placas. O acordo ortográfico está vigorando até 2012, então não vou mexer por aí ainda não.
Mas não estranhe se você chegar às autoescolas ou aos CFCs, né, Centro de Formação de Condutores, falar autoescola, tudo juntinho, colado, sem hífen algum. Não estranhe também, por exemplo, se você também chegar aos bancos, às agências bancárias, os sistemas de autoatendimento, aqueles caixas eletrônicos. Autoatendimento, tudo colado agora, hein? Autoatendimento, vogais diferentes. Se as vogais são diferentes, não tem o que fazer. Tem que juntar realmente. Certo? Bom, então nessa questão aí, a resposta certa é a letra A, tranquilinho, você tem aí interregional, o único que está seguindo o protocolo mesmo do hífen com prefixos, né? Que é exatamente nesse contexto aí. Certinho? Beleza? Próxima aula tem mais. É isso aí, até lá.